mais uma noite para nós falarmos desse negócio tão maravilhoso, esse negócio tão impactante, impactante de verdade, né? Quem teve na live hoje das 16 horas, parabéns, tivemos uma live hoje às 16 horas, toda terça e toda sexta, estamos tendo live às 16 horas, para a galera que não está no Brasil, então para o pessoal que está fora por conta do fuso horário, nós estamos tendo essa live de segunda a quinta, live normal às 21 horas, e cada dia que passa nós estamos mais perto do grande dia, né? Que é o dia em que vai ser liberado o nosso aplicativo e vai ser uma data muito especial, vai ser um marco na nossa vida. Hoje, né, eu quero falar sobre um treinamento, mas o pessoal está pedindo porque ia ter gente nova na sala, né? Então o negócio está crescendo muito. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma apresentação de plano aqui para vocês, bem detalhada, falando mais sobre o nosso negócio, para a gente ter o entendimento de tudo que está diante de nós, entender um pouco sobre essa estratégia de marketing que foi criada lá atrás, o porquê que foi dessa maneira, o porquê que está sendo dessa maneira, e qual que é o resultado que nós esperamos depois dessa estratégia, o que está por vir. E é muito importante, igual eu falei hoje na live da tarde, nós entendemos a grandiosidade do negócio que está diante de nós. A grandiosidade do negócio que está diante de nós. Todas as vezes, quando nós, antes de começar, a gente sempre tem esses vídeos, né? Que a gente vê casas bonitas, carros bonitos. Nós vemos pessoas viajando, pessoas alegres, pessoas felizes. E eu sempre começo com essa reflexão, porque é muito importante você fazer essa pergunta para você. O que você busca para a sua vida hoje? É importante demais você saber o que realmente você busca, quais são os seus sonhos, quais são suas metas, quais são os seus objetivos, quais são as suas questões que são necessárias serem resolvidas, né? Muitas pessoas hoje buscam em ter o carro dos sonhos, outras pessoas buscam em ter a casa dos sonhos, muitas pessoas sonham em ter a tão sonhada liberdade financeira. Mas a gente sabe que independente da nossa busca, sempre nós vamos ter diante de nós 3 opções, sempre vai ser assim. A primeira opção é um emprego onde nós estamos inserindo num sistema 40-40-40. Nós trabalhamos 40 horas por semana durante 40 anos para se aposentar com 40% daquilo que já não era suficiente. Então, se você busca hoje, além de liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade geográfica, fica um pouco complicado a gente conseguir atingir certos objetivos hoje tendo um trabalho comum. Quando nós olhamos para a segunda opção é nós sermos empreendedor e abrir o nosso próprio negócio. Só que para a gente abrir o nosso próprio negócio, é necessário, primeiro ter, depois da ideia, lógico, né? Mas ter um alto investimento inicial, é necessário. Depois você tem que ter, depois desse investimento inicial, um capital de giro mensal para você conseguir se manter e manter esse negócio de pé, até esse negócio começar a te dar dinheiro, para você recuperar o que você investiu e para você começar a ter lucro. E é necessário você ter uma expertise muito grande no que você está fazendo, no que você está criando, no seu produto, no seu serviço, porque senão você corre o risco de virar estatística. É igual quando nós olhamos hoje para a nossa mobilidade. Nós estamos na segunda fase dos investimentos, porque toda mobilidade tem 2 fases de investimento. E a primeira fase nossa, que começou em setembro, a empresa ela está desde 2020, mas o nosso aplicativo de mobilidade ele começou a ser fomentado no final de setembro. E aí, quando veio essa ideia, primeiro de tudo, nós tivemos que fazer um alto investimento inicial. Foi necessário. Porque hoje, para você ter um aplicativo funcionando igual o nosso, é necessário, primeiro, você cuidar de toda a parte jurídica e contábil. É o primeiro ponto que nós temos que fazer, principalmente as partes de KNAI, que é necessário ter todos os KNAI certinho, tem que ter toda a parte de assistência jurídica para você fazer. E aí, junto com isso, é necessário, em cima do seu plano de ação,
você ter um corporativo muito bem formado, com todas as funções muito bem definidas. E aí é necessário você ter um capital de giro mensal para você manter a estrutura, para você pagar a plataforma, para você pagar a equipe de QI, de TI, para você começar a construir o seu call center, para você automatizar os seus pagamentos, né? Você ter um corpo jurídico que, querendo ou não, você tem que ter um investimento mensal para manter tudo isso. E aí você vem trazendo, e eu estou falando isso para vocês terem uma noção, que nós estamos desde setembro. E aí agora que nós estamos no pré-lançamento, é um momento muito delicado para nós, muito delicado, porque é a segunda fase do investimento, aonde é necessário agora fazer acontecer, é necessário. Então nós entendemos que essa segunda opção, para você que quer ter uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica, você tem que estar muito convicto do que você vai fazer e você tem que ter caixa para você conseguir respirar. E a terceira opção hoje é você estar na MRP Mob. Por que na MRP Mob? Primeiro, é a mobilidade que te enriquece. E uma coisa que eu falo em todas as apresentações é que esse negócio é o primeiro negócio que eu trabalho que eu não preciso fazer uma apresentação motivacional. Eu não preciso, de maneira nenhuma, fazer nenhum tipo de apresentação motivacional para vocês. Pelo contrário, eu tenho que ser mais frio ainda do que eu já sou, porque o nosso negócio, ele só precisa de um entendimento. E dentro desse entendimento, realmente, quando nós falamos que é a mobilidade que te enriquece, é a mais pura verdade. A mais pura verdade. E uma oportunidade acessível a todos. E isso também é uma coisa que não está escrita em entrelinhas. É uma oportunidade acessível a todas as pessoas de todo o Brasil e do mundo. Só tem que ser maior de idade. Mas hoje você está diante de uma oportunidade que realmente pode te enriquecer e eu tenho certeza absoluta que é acessível a você. E sempre quando nós vamos falar do nosso negócio, sempre quando nós começamos a buscar um entendimento do que é o nosso negócio, a primeira coisa que nós temos que entender e ter clareza é sobre o mercado de aplicativo de mobilidade. É a primeira coisa que nós temos que entender e temos que ter muita clareza sobre isso. E aí isso é um dado que eu vou passar para vocês, que isso daí qualquer um de vocês consegue pesquisar, que em 2024, o mercado global, ele movimentou 100 bilhões de dólares. E no Brasil, 10 bilhões. Quando nós falamos de 100 bilhões de dólares, que é mais de 600 bilhões de reais, quando nós olhamos para um mercado com uma movimentação financeira tão grande, a primeira coisa que nós enxergamos é que é um mercado altamente aquecido. É uma oportunidade que está em crescimento e expansão a cada dia. E quando nós entendemos, né, um mercado tão bilionário, nós paramos para pensar, e realmente para um mercado movimentar, tem que ter muita gente envolvida, muitos clientes consumindo e muitos empreendedores servindo a esses clientes. Então é muito importante a gente entender esse cenário, porque é esse cenário a oportunidade que nós estamos entrando no mercado que é multibilionário. E quando nós olhamos para essas cifras, a primeira pergunta que todos temos que fazer é: como funciona um aplicativo de mobilidade? Como que um aplicativo de mobilidade consegue movimentar tantos bilhões de dólares? Tanto que as nossas concorrentes, elas são bilionárias, graças a Deus. Isso é maravilhoso. E é necessário entender que nós somos simplesmente intermediários. Porque lembra que eu falei para vocês que todo aplicativo de mobilidade tem 2 fases de investimento? Nós já passamos da primeira fase, que é a fase de construção e de alicerce para poder funcionar. Agora, nessa segunda fase, que é a fase do marketing, onde é necessário que os motoristas e os passageiros venham a aderir ao nosso aplicativo, daqui por diante, o nosso investimento ele é zero nas corridas.
Ele é zero de verdade. Por quê? Porque hoje o empreendedor é o motorista, o investidor é o motorista. O material de trabalho é do motorista, independente se o carro seja alugado, financiado ou quitado, é dele. A hora de trabalho é do motorista. Então, quando nós entendemos esse cenário, nós entendemos que é 100% a responsabilidade do motorista de fazer o negócio acontecer. 100%. E aí, quem é que paga por isso? É o passageiro. É o passageiro que paga. E nós, como intermediários, além de nós não investirmos nenhum real, nós cobramos uma taxa no final da corrida, porque nós estamos apresentando o motorista para o passageiro. Então, é muito importante a gente entender o tamanho do mercado, que é multibilionário. É muito importante a gente entender que numa apresentação dessa não existe nenhum tipo de motivação, nada que eu tenha que motivar vocês a poder aderir a esse negócio. Pelo contrário, eu tenho que trazer clareza. A clareza é vocês entenderem que um aplicativo, quando ele está funcionando, é só lucro. E toda despesa, ela é do motorista. Quando nós entendemos isso, nós partimos para poder entender o que é o MRP Mob e por que essa mobilidade ela vai te enriquecer. Por que essa mobilidade ela vai te enriquecer? Primeiro ponto é entender como que funciona o nosso aplicativo, em 3 questões diferentes. Passo 1, você vai baixar o aplicativo. Como que você baixa o aplicativo? Você vai receber um link da pessoa que te convidou, você vai receber um link. Esse link, quando você clicar, você vai ser direcionado ou a Play Store ou a Apple Store. Lá você vai baixar o aplicativo. Depois que você baixa o aplicativo, além das diversas funcionalidades que existem, você vai para o passo 2. O passo 2, dentro do aplicativo, todo mundo tem um link individual, porque você só pode baixar um aplicativo por CPF e depois que você baixa, não tem como mais você excluir, está feito ali o seu cadastro. E aí você recebe o seu link individual. Com esse seu link, você começa a convidar seus amigos. E aí, no terceiro passo, você começa a ganhar dinheiro. E é simples assim, porque você vai entrar no mundo de mobilidade e vai começar a lucrar. Detalhe, o que é o mundo de mobilidade? É esse mercado aqui, ó, que movimentou 100 bilhões de dólares em 2024. Então, é dentro desse mundo que você está entrando. E aí, quais são as vantagens exclusivas hoje que o nosso aplicativo ele tem para nos oferecer? Quando nós falamos das vantagens exclusivas, né? E aí nós olhamos a primeira vantagem é 100% gratuito. 100% gratuito. Mas vocês têm que concordar comigo que isso aqui não é uma vantagem exclusiva, pelo menos até chegar no terceiro passo. Mas olhando como primeiro passo, isso não é uma vantagem exclusiva. Sabe por quê? Porque todos os aplicativos de mobilidade, eles são 100% gratuitos. Nenhum aplicativo de mobilidade hoje você paga para usar. Então, quando nós falamos que o nosso aplicativo ele é 100% gratuito, na verdade, isso não passa da nossa obrigação. Porque se o nosso aplicativo ele fosse pago, como que nós íamos conseguir fazer com que os motoristas aderissem ao nosso aplicativo e, consequentemente, os passageiros também? Então, essa vantagem, né, por mais que ela está aqui como exclusiva, eu olho como uma obrigação. Nós temos a obrigação de liberar esse aplicativo gratuitamente. Quando nós olhamos para a segunda vantagem, nós olhamos de taxas competitivas. Isso aqui também é um detalhe que, para nós que estamos entrando no mercado para brigar com gigantes bilionárias, isso também não passa da nossa obrigação. As nossas taxas, elas têm que ser competitivas, óbvio, porque senão ninguém vai aderir ao nosso aplicativo. Só que quando nós chegamos na terceira vantagem, aí isso torna o nosso aplicativo inteiro exclusivo.
E aí sim, a gente olha e fala, pô, legal, hein? 100% gratuito, uma máquina dessa de fazer dinheiro. Por quê? Porque com o nosso aplicativo, você tem a oportunidade de ter uma renda passiva, aonde você vai ganhar dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana. O porquê disso? Porque nesse exato momento, nesse exato minuto, milhares de corridas estão sendo encerradas no Brasil inteiro. Se não dizer milhões, mas vamos jogar sempre baixo na numeração aqui. Milhares de corridas estão se encerrando agora. E milhares de corridas estão iniciando agora. E isso vai a cada minuto. Isso vai noite adentro, madrugada fora, e amanhece o dia. E milhares de corridas iniciam e milhares de corridas terminam. Isso não para. Então você tem uma oportunidade hoje, por conta que você está entrando nesse mercado, de ter uma renda passiva e ganhar dinheiro 24 horas por dia, 7 dias da semana. Mas como que é o nosso modelo de receita? E aqui é muito importante a gente entender esse modelo de receita. Como nós entendemos um pouco antes de chegar aqui nesse slide, que nós ganhamos cobrando uma taxa no final. Quanto que é a nossa taxa? Hoje a nossa taxa é de 21% em cada corrida. Sempre vai ser 21%. A nossa taxa ela é fixa. Então significa que dessa taxa de 21%, esse total é 100% do nosso lucro. 100% do nosso lucro. De 100% do nosso lucro, 55% de todo o nosso lucro, ele fica para toda essa manutenção e administração de todo esse império que está sendo construído. E 45% do nosso lucro, ele entra para a segunda fase dos investimentos, que entra para o nosso marketing. E aqui está a grande cereja do bolo. Aqui está a razão pelo qual o nosso aplicativo hoje, ele é irrecusável para qualquer motorista, para qualquer passageiro e para qualquer empreendedor. Porque de 100% do nosso lucro, 45% nós dividimos em 5 níveis de comissão de indicação. 5 níveis de comissão de indicação. Aonde no seu primeiro nível, ou na sua primeira geração, você ganha 20% de todas as corridas que acontecer, 20% do lucro de todas as corridas. Como que eu construo o meu primeiro nível? Lembra que eu falei para vocês que todo mundo tem um link individual? Toda vez que vocês mandarem esse link individual para as pessoas vão baixar o aplicativo e elas vão fazer parte do seu primeiro nível, da sua primeira geração. Todos os níveis, ele não tem limite de lateralidade. O que significa isso? Que você pode mandar o seu link para quantas pessoas você quiser. 10, 20, 30, 100, 1.000, 1 milhão de pessoas. Vai ficar todo mundo no seu primeiro nível. E aí, todas as vezes que essas pessoas fizerem uma corrida, independente do dia, independente do horário, você vai ganhar 20% dessa corrida. Por que você ganha 20% do lucro dessa corrida? Para poder ficar claro. Porque nós cobramos 21% da taxa de cada corrida. Esses 21% é 100% do nosso lucro. Quando você ganha 20% de cada corrida do seu primeiro nível, você está ganhando do nosso lucro. Então, isso significa que quando você baixa o aplicativo, você se torna nosso sócio, porque você tem participação no lucro da empresa apenas por indicar as pessoas para usar o aplicativo. E aí, todas as pessoas que fazem parte do seu primeiro nível, é igual para todo mundo, elas também têm um link dela exclusivo. E elas vão começar a formar o primeiro nível delas. Quando elas começarem a formar o primeiro nível delas, vai estar começando a se formar o seu segundo nível, aonde que no seu segundo nível você ganha 10% de todas as corridas. De todas as corridas que aconteceram no seu segundo nível, você ganha 10% do lucro dessas corridas. No terceiro, no quarto e no quinto nível, você ganha 5% de cada corrida. Para a gente fazer uma conta rápida, 20 mais 10 é 30, mais 15 é 45. Então, aqui fecha a matemática e, simples assim, o nosso modelo de receita. É esse o nosso plano de negócio.
Só que quando nós olhamos para falar sobre as vantagens para o motorista, é muito importante vocês entenderem o entendimento que nós tivemos lá atrás. Hoje existe uma ideia muito distorcida entre motorista e as empresas de aplicativo, aonde essa ideia distorcida é que os motoristas dependem das empresas de aplicativo. E as empresas compraram essa ideia, até os motoristas compraram essa ideia, porque hoje, para você ser um motorista de aplicativo, você é um empreendedor que você vai ganhar dinheiro. Hoje existe milhares de motoristas que são formados em direito, em engenharia, em contabilidade, que já foram donos de empresa e vieram para o mercado de mobilidade para poder trabalhar. Só que, na cabeça de todo mundo, eles dependem da empresa, estão cedendo o aplicativo para poder trabalhar. Mas, na verdade, somos nós que dependemos dos motoristas, porque é os motoristas que ditam a regra no mercado. Nós entendemos isso, que eles são os investidores, eles são os empreendedores, eles são os trabalhadores, é eles que fazem as coisas acontecerem. Então, a nossa grande estratégia, primeiro, foi olhar as vantagens que nós poderíamos oferecer para os motoristas, para que quando ele entendesse, ele não tem escolha. Não tem como hoje um motorista ele trocar o nosso aplicativo por qualquer outro. Por quê? Porque nós fomos olhar primeiro as dores dos motoristas, a maior reclamação. Em todas as plataformas conseguimos fazer essa pesquisa. E a maior reclamação é as taxas variáveis e a falta de transparência. A taxa variável que anunciada a eles varia de 23% até 45% de taxa, e a falta de transparência porque o valor que aparece no aplicativo do passageiro é diferente que aparece no aplicativo do motorista. E eu já tive depoimentos de motoristas que foi finalizar uma corrida e foi ajudar o passageiro a finalizar, e ele olhou e viu que estava sendo cobrado 55% de taxa dele, que estava sendo cobrado da corrida R$100 do passageiro, mas ele estava ganhando R$45. Então, isso daí a gente resolveu de uma maneira muito simples. Hoje, a nossa taxa ela é fixa em todo o território nacional de 21%. Ela é fixa de 21%. Então, o motorista sabe que sempre ele vai ganhar 79% do valor da corrida, sempre, sempre. E 21% vem para nós. Então, só aí já é 80% de vantagem que nós temos aí em cima de todos os outros aplicativos de mobilidade. Sobre todos. Porque essa é a maior queixa dos motoristas, a gente resolveu. Só que agora vem a grande jogada que faz com que os motoristas, é impossível, um motorista que entender isso, é impossível ele não trabalhar com o nosso aplicativo, que é a possibilidade dele fidelizar todos os clientes, ganhando mesmo com o carro parado e tendo liberdade financeira e tempo para a família. Por quê? Porque hoje os motoristas eles fazem uma média de 30 a 40 corridas por dia. 30 a 40 corridas por dia. Cada corrida dessa nunca é uma pessoa só. Tem corrida que são 2, tem corridas que são 3, tem corridas que são 4. Então, nós entendemos que passa fácil mais de 60 pessoas por dia dentro de um carro de um motorista de aplicativo. Passa fácil. E isso é um dado que não é necessário eu fazer vocês acreditarem nisso. Pelo contrário, é uma coisa muito óbvia que todo mundo sabe disso. Dentro dessa possibilidade que nós estamos vendo aqui, o tanto de pessoa que passa pelo carro dele, se eu pego de manhã um aplicativo para poder ir para qualquer lugar, quando eu for voltar para o meu condomínio, não vai ser o mesmo motorista, vai ser outro motorista. Então, significa que todos os dias os motoristas estão com novos clientes. E se ele ficar doente, se ele não for trabalhar, ele não vai ganhar nada, porque ele não tem uma receita recorrente. Ele tem uma venda direta todos os dias. Com o nosso aplicativo, imagina que vamos fazer uma conta bem reduzida. Por que bem reduzida? Porque a gente está falando do mercado que movimentou aí em 2024 100 bilhões de dólares. Então, a gente sabe que os números são exorbitantes. Então, para a gente conseguir aqui se conceituar para uma realidade
do momento, vamos falar que um motorista ele consiga cadastrar 30 passageiros por dia. Como assim cadastrar? Ele vai comunicar. O passageiro entrou no meu carro, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu amigo, deixa eu te falar. Saiu um aplicativo novo, que esse aplicativo aqui todos os motoristas estão aderindo, porque esse aplicativo foi feito exatamente para a nossa classe, nos valoriza muito mais, nos dá a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro, e nós vamos dar preferência para esse aplicativo aqui. Esse QR Code que está aqui no encosto traseiro aqui do meu banco, é só você mirar seu celular, você vai baixar gratuitamente, e é interessante porque você vai ter um link, assim como eu também tenho, manda para os seus familiares, para os seus amigos, porque toda vez que alguém fizer uma corrida, você vai ter participação no lucro dessa corrida, tanto indireta ou indiretamente, até a 5ª geração. Então, para o motorista, é muito simples ele passar para o cliente dele baixar o aplicativo, porque o cliente dele confia nele, pô. E aí o cliente dele vai falar, legal, pô, vai começar a perguntar do aplicativo, o motorista vai começar a falar as possibilidades. Então, isso daqui não é nada motivacional, é uma coisa muito lógica, muito real, e que a gente reduziu, vocês vão entender o porquê de reduzir. Então, dentro de uma matemática, que é uma ciência exata, se ele consegue mandar para 30 passageiros por dia, em 10 dias são 300, em 20, 600, em 30 dias, 900 clientes, 900 passageiros, 900 pessoas que usam o aplicativo, que faz parte agora do primeiro nível dele, aonde toda vez que essas pessoas fizerem uma corrida, ele vai ganhar 20% do lucro dessa corrida. E a gente está falando isso em só 30 dias de trabalho. E a gente também entende aqui que é muito proporcional, que significa que um motorista no mês, ele consegue atender mais de 1.800 passageiros. Porque a gente não está reduzindo aqui a conta. Então a gente consegue entender, em cima desse trabalho, que a quantidade de passageiros que o motorista traz é proporcional à quantidade de motorista que nós temos para poder atender essa demanda. Então, a gente consegue equilibrar o nosso negócio aqui e trazer uma proposta irrecusável. Só que quando nós vamos olhar a vantagem para os passageiros, essa vantagem, ela se dá para tanto passageiro, tanto motorista, tanto para empreendedor. Porque dentro do nosso negócio tem o motorista, o passageiro e o empreendedor. Você pode ser os 3, como você pode ser 2, como você pode ser um só. Mas quando nós olhamos para as vantagens para os passageiros, preços acessíveis, eu sou muito sincero nas minhas apresentações, quem me conhece sabe. Isso daqui é mais do que nossa obrigação. Porque o preço tem que ser acessível. A nossa tarifa por quilometragem, ela tem que ser competitiva, porque senão os passageiros não vão querer usar o nosso aplicativo. Quando nós falamos de segurança garantida, né, isso aqui é uma vantagem para o passageiro, mas todo aplicativo ele é obrigado a estar dentro do padrão de segurança, porque senão ele não é autorizado a uso a todo o território nacional. Porque a cada lugar tem a sua regra, a sua fiscalização, mas o aplicativo, quando ele está dentro das normas e padrão de segurança jurídica, fiscal e segurança com o passageiro, ele está apto a atuar em todo o Brasil. Então, quando a gente fala de segurança garantida, né, isso daqui a gente apresenta como uma vantagem, mas nós somos obrigados a ter essa segurança, porque senão o aplicativo não funcionaria. Mas quando a gente fala da terceira vantagem, que é ganhar dinheiro divulgando, aí é uma vantagem muito gigantesca para o passageiro, para o motorista e para o empreendedor. Por quê? Dentro daquela matemática que um motorista cadastra 30 pessoas por dia, então significa que se você cadastra 10 passageiros, 10 motoristas no seu primeiro nível, 10 motoristas no seu primeiro nível, significa que por dia, você vai ter 300 novos clientes. Em 10 dias, você vai ter tido 3.000 clientes. Em 30 dias, você vai ter 9.000 pessoas, 9.000 clientes no seu segundo nível. E sempre que eles fizerem uma corrida, você vai ganhar 10% dessa corrida. A gente está falando de 9.000 pessoas só no seu segundo nível.
Se essas 9.000 pessoas, cada uma mandar o link para 3 pessoas que seja, no seu terceiro nível você já pulou para 27.000 pessoas. É absurdo. É absurda a matemática. E aí, olha só que interessante. Hoje, quando você conhece um motorista de aplicativo, você conheceu 100, 200, 500 mil. Porque eles fazem parte de grupo. Enfim, e é uma classe muito unida. Muito unida. E olha que matemática interessante. Se você cadastra 10 motoristas no seu primeiro nível, e aí esses 10 motoristas, você vai ensinar eles a cada um cadastrar 10, e isso chegar só até o terceiro nível. Não vamos até o quinto nível, não, porque vai ficar uma conta muito exagerada. Só até o terceiro nível. Até o terceiro nível, você tem 1.110 motoristas. Muito simples de você ter isso, é uma matemática muito simples. Por dia, esses motoristas vão cadastrar 33.300 passageiros. Em 10 dias, são 333.000 passageiros. Em 20 dias, 666.000 passageiros. E em 30 dias, 999.000 passageiros. Você passa de 1 milhão de usuários na sua rede em 30 dias, com essa matemática de 10 motoristas até o terceiro nível. E quando a gente mostra isso daqui para vocês, eu quero que vocês entendam que eu não quero motivar ninguém. Eu não quero fazer vocês acreditar em nada do que eu estou falando. Eu quero mostrar uma lógica de uma ciência exata, onde o que a gente está olhando aqui são números reais do dia a dia cotidiano de um motorista. A nossa proposta é uma proposta real. Mas o que é mais impactante, depois desse monte de números que a gente vê aqui, números reais e reduzido, é quando nós olhamos para essa tabela aqui de simulação de ganhos. Aonde essa tabela de simulação de ganhos, vocês estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, são os níveis, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto nível. Quando nós olhamos aqui 20, 200, 2.000, 20.000, 200.000, são 20 pessoas comuns. 20 pessoas comuns. Por quê? Porque existe um motorista que cadastra dezenas de pessoas por dia. Existem os empreendedores, que cadastra muita pessoa por dia, motorista, empreendedor, passageiro. Existe o passageiro comum, que vai só usar o aplicativo. Então, imagina que você cadastrou 20 pessoas comuns no seu primeiro nível. E essas pessoas entenderam, gostaram do negócio e elas mandaram só para 10 pessoas. Só para 10 pessoas. E aí, essa matemática vai embora. As pessoas só estão mandando para 10 pessoas. 10 pessoas. E aí, todas essas pessoas que se formou, muito simples, durante o mês inteiro, elas fizeram apenas uma corrida. A gente sabe que não tem como fazer só uma corrida, né? Porque quem vai, volta. Salvo algumas exceções, quem vai, volta. Mas aqui nessa tabela, durante 30 dias, elas só fizeram uma corrida apenas. E essa corrida foi de R$10. Essa corrida foi de R$10. Então, significa que, se essas pessoas fizeram apenas uma corrida de R$10, você ganhou R$22.250,40. Matemática é uma ciência exata. Vocês entendem a agressividade desse negócio? Por quê? Primeiro nível lá, 20% que nós ganhamos, né? 20% da lucratividade de uma corrida de R$10 são 42 centavos. 10% é 21 centavos. 5% são 10 centavos. Mas olha só o montante que dá em uma corrida só. Agora vocês imaginam, porque isso aqui não é a realidade. A realidade é isso daqui, ó. A realidade é isso daqui, ó. Motorista cadastrando mais de 30 passageiros por dia. Você com 10 motoristas é 300 passageiros por dia. A realidade é essa daqui. E essa realidade é dentro desse mercado aqui, ó, que faturou 100 bilhões de dólares. E aí, quando nós olhamos para essa tabela de simulação, nós entendemos que realmente esse aplicativo vai te enriquecer. E a gente não precisa contar nenhuma história bonita, nem fazer nenhum sensacionalismo.
Basta você entender, só isso, só entender. Porque o nosso aplicativo ele é gratuito, pô. Ninguém tem que pagar para ver, você é pago para ver, é diferente. E aí, não existe nada no mundo que seja tão bom que não possa melhorar, né? A gente está falando só de uma categoria. Nós estamos falando só do carro, só de carro. Só que nós temos 14 categorias. Nós temos moto, nós temos entrega de moto, nós temos frete, que aí envolve mudança, envolve transportadora, envolve interestadual. Nós temos guincho, onde você cadastra os guinchos da cidade, aí toda a rede, quando precisar do guincho, entra no aplicativo, foi lá, guincho, guincho. Nós temos o táxi, onde o taxista pode se cadastrar e cadastrar os passageiros dele. Nós temos bike, nós temos o L e Elas, onde uma mulher que não quer pegar um motorista homem, vai lá, elas e elas. Nós temos o Viagem, que o Viagem aqui tem esse aviãozinho aqui, mas o Viagem é como se fosse um BlaBlaCar, um exemplo, tá? A gente não fala o nome das concorrentes, mas é a mesma coisa. Por exemplo, estou aqui, estou em Niterói, quero ir para Cabo Frio, eu vou fazer uma viagem. Nós temos o Rural, que o Rural é máquinas agrícolas, colhedeiras, trator, que aluga por hora. Nós temos o PET, que o mercado de PET está gigantesco, crescendo a cada dia. Temos o compartilhado, temos o executivo, onde você escolhe um carro muito melhor, um carro executivo do supermercado. E aí, olha só que interessante, dentro dessas categorias, tem corrida de 20, 30, 40, 100, 150, 500, R$1.000. A nossa simulação foi em cima de R$10. R$10. Então, o nosso negócio, a gente não precisa convencer ninguém. A gente só precisa fazer as pessoas entender. Porque qual que é a nossa visão? A nossa visão é levar as pessoas a uma oportunidade de mudança de vida real, impactando positivamente a economia brasileira e criando parcerias duradouras, porque quem começar a ganhar dinheiro no nosso aplicativo não vai querer mudar de aplicativo. Só que nós fizemos isso, é muito bonito, eu sempre falo, eu sou muito sincero, quem me conhece sabe que eu sou muito sincero. É muito bonita essa ideia, né? Levar as pessoas a uma oportunidade de mudança de vida é muito nobre, é verdadeiro isso, mas isso daqui, olhando para o negócio, é uma estratégia de marketing imbatível, porque isso daqui é verdade. Qualquer pessoa hoje pode ganhar dinheiro com a gente, qualquer uma, sem investir absolutamente nada, dentro do mercado bilionário. Bilionário. Então, o nosso negócio hoje, quando nós paramos para olhar o nosso negócio, a primeira coisa que a gente tem que ter é a convicção que nós não precisamos convencer ninguém para esse negócio. Nós não precisamos convencer ninguém para esse negócio. A única coisa que nós precisamos é fazer as pessoas entenderem o que é esse negócio. Só isso. Só isso. Absolutamente mais nada. Porque você não paga nada. Você está tendo a oportunidade de receber de mão beijada, né? Como falar, hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou paulista da capital, ela fala mão beijada, né? Quando você ganha um presente. Aqui você está recebendo de mão beijada. Porque a gente é bonzinho? Não. É porque é a nossa estratégia de marketing verdadeira mesmo. E dentro dessa estratégia de marketing, ela não para por aqui. Porque lembra que eu falei para vocês que nós começamos em setembro? Quando nós demos o start do pré-lançamento, vocês estão no pré-lançamento, inclusive, é os últimos dias, tá? Vocês vão entender por quê. Quando nós demos o start do nosso pré-lançamento, nós tínhamos uma visão de que, para startar em cada estado, em cada cidade, era necessário ter 15 motoristas e 50 passageiros para poder startar na sua cidade, quando a gente lançou. E aí, dias depois, não foi nem semanas depois, dias depois, nós já tínhamos milhares de pessoas no pré-lançamento, milhares de verdade. E aí nós entendemos que não precisava mais ter essa regra de 15 motoristas e 50 passageiros. Por quê? Porque já tem milhares de pessoas em todos os estados do nosso país. E já tem pessoas fora do país. Ontem, quem estava na live de noite viu, tinha pessoa da Europa, tinha pessoa de Portugal, tinha pessoa de outros países, da África. Hoje, na live das 16 horas, passamos de 45 pessoas, onde a live das 16 horas é exatamente por conta do fuso horário.
das pessoas que não estão no Brasil. E aí, quando aconteceu essa explosão, né, o nosso plano de marketing ele acelerou muito mais. Por quê? Porque nós já tínhamos entendido que, antigamente, nós precisávamos da rede aberta, das televisões, SBT, Record, TV Cultura, né, que são as TVs que existem. Era necessário colocar uma propaganda lá para poder as pessoas conhecerem. Só que hoje, quem dita a regra do que vai viralizar ou não é o algoritmo, o tão famoso algoritmo das redes sociais. Ele determina qual produto vai viralizar, qual assunto vai viralizar, qual notícia vai viralizar. Se vocês prestarem atenção, nós já passamos de mais de 200 grupos. Em todos os grupos tem vários líderes, inclusive eu quero dar parabéns para todos os líderes que têm criado conteúdo. Tem muito digital influencer na nossa rede, então tem muito vídeo, tem muito criativo, tem muita divulgação nas redes sociais. Se vocês prestarem atenção, não existe ainda o nosso material oficial. Pode ver, nosso material oficial ainda não foi lançado. Por que nós estamos fazendo isso? Porque, estrategicamente, nós estamos, de uma maneira orgânica, manipulando o algoritmo. Porque em todo o Brasil está subindo nas redes sociais MRP Mob, a mobilidade que te enriquece. E aí, quando a gente vai olhar nas páginas o engajamento está batendo sempre mais de 85%, e tem certas páginas que está batendo 100% de engajamento. Então, significa que já foi criado dentro do algoritmo das redes da internet um banco de dados aonde o nosso negócio ele está sendo impulsionado. Ele está sendo impulsionado. Quando nós lançarmos, que está perto, tá? Está muito perto de lançarmos o nosso aplicativo, quando nós lançarmos ele de uma maneira organizada, aonde nós sabemos, todo mundo que vai receber o link direto da empresa, vai receber no seu privado, e aí vão mandar nos privados, no privado, e todo mundo organizadamente vai baixar o aplicativo. Só depois que o Ed Carlos, nosso fundador, ele vai anunciar. Só que aí, olha só como a nossa estratégia ela é poderosa. O algoritmo ele já está altamente aí, né, voltado para poder viralizar o nosso negócio. Quando nós lançarmos, o saque mínimo é R$50. Então, significa que dentro do seu aplicativo lá, quando bater R$50 de comissão, em dias úteis você vai pedir saque, e em 48 horas úteis você vai receber. E aí o que acontece? Quando vocês começarem a receber, vai aumentar os vídeos na internet. MRP Mob paga, receber galera, estou mudando de vida aqui, porque R$50 é muito rápido de bater. Nós já vamos entrar com o nosso marketing pago, nós vamos entrar com o marketing pesado. E aí nós vamos colocar o assunto MRP Mob no alto. É onde a gente vai conseguir viralizar. Só que dentro disso, nós temos a estratégia do bônus premium. O que é o bônus premium? Os primeiros 10 mil aplicativos baixados, você vai ganhar R$5 por cada aplicativo baixado. Só que existem duas regras que também faz parte da nossa estratégia. Por exemplo, eu vou lá e mandei para 10 pessoas. Então, significa que eu ganhei R$50 do bônus prêmio. Para eu poder estar apto para receber esse bônus prêmio, porque uma coisa é minha comissão é minha comissão. O bônus prêmio, para eu estar apto, eu tenho que fazer 2 viagens. Só que como o aplicativo é meu, porque a partir do momento que eu baixo, de mim para baixo é meu. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma viagem de R$10, que é uma viagem mínima, e vou aproveitar para fazer um vídeo, né? Vou falar, fala galera de todo o Brasil, Fábio Lopes, mais uma vez chegando sem avisar, estou aqui usando o aplicativo MRP Mob, maravilha, estou aqui, como é seu nome, meu amigo e tal? Vou fazer vídeo. E as pessoas vão fazer vídeo também. E isso vai começar a viralizar muito mais na internet, muito mais. E aí, para você receber da pessoa, essa pessoa também tem que fazer 2 viagens. Só que quando a pessoa faz a primeira viagem, você ganha o comissionamento da viagem. Quando ela faz a segunda viagem, além do comissionamento, você recebe os R$5 do bônus prêmio. E aí, essa movimentação desses primeiros 10 mil vai trazer um engajamento muito grandioso. Muito grandioso. Como o nosso aplicativo ele é gratuito, e ele é uma proposta hoje
que a gente tem que admitir. A gente tem que admitir. É uma coisa que, assim, Deus abençoou de verdade. Porque é uma proposta incrível. Para todo mundo que eu falo, todos os dias eu estou aqui full time, todos os dias falando com líderes, falando com motoristas, falando com pessoas comuns, e é unânime. Para todas as pessoas é unânime. Todo mundo olha e fala, caraca, meu, que ideia, que ideia, que ideia. É uma ideia fantástica. E aí, olha só a duplicação do nosso negócio. A gente tem mais de 30 mil pessoas posicionadas. Nosso negócio ele é gratuito. Ele vai subir nas redes sociais. Quando nós lançarmos 30 mil pessoas, se cada uma mandar para 10, nós já pulamos para 300 mil. Assim, ó, num dia. Se cada uma mandar para 10, nós pulamos para 3 milhões. 3 milhões. Em dias, a gente pula assim. E por que eu estou falando isso? Porque ontem, vocês ouviram na live, que o nosso fundador Ed Carlos, ele falou que essa semana está sendo praticamente a última semana dos últimos testes. Aonde? E uma coisa muito importante, o aplicativo ele já está na Play Store e na Apple Store, mas você não pode baixar. Por que você não pode baixar? Porque quando terminar os testes, porque está sendo um teste feito, quando terminar o teste, vai resetar. A plataforma vai ser resetada. Se você baixou o aplicativo, quando você receber o link, vai dar congruência e vai dar erro no seu aplicativo. Então, você não deve baixar o aplicativo. Mas o aplicativo ele já está lá na plataforma. Por quê? Porque lá onde está sendo testado, ele está sendo testado. Onde o teste ele é verdadeiro, porque a plataforma nos dá a opção de fazer um teste aqui manual. Só que o teste é todo mundo cadastrado até o 5º nível, aí o passageiro do 5º nível chama um carro, o carro vai até ele para poder ver se está medindo a quilometragem, e é a terceira vez que nós estamos testando. Pega o passageiro, leva até o local, aí o passageiro ele pode pagar tanto com Pix, tanto com dinheiro, tanto com cartão. Faz o pagamento, e aí a gente vê se a bonificação subiu e pagou os 5 níveis. Aí depois testa com uma pessoa que está cadastrada no 4º, no 3º, no 2º. Assim. E aí, ontem, o nosso fundador falou que, caso aconteça algum erro, para consertar esse erro é de 2 a 4 horas. Então, significa que a cada dia que passa, nós estamos mais perto do lançamento oficial. Só que, no lançamento oficial, vocês entenderam como a duplicação ela é brutal. A gente está vendo com um negócio que, assim, vai fazer barulho. Então, vocês têm que agradecer de todo o coração de não ter sido lançado hoje. Sabe por quê? Porque dá oportunidade para vocês fazerem o grupo independente de vocês, fazerem as pessoas entenderem o que está por vir, para quando você receber o link do seu patrocinador, que você baixar o aplicativo, você já tem as pessoas para você mandar para a duplicação começar a partir da sua equipe. Porque sem o aplicativo estar funcionando, olha como que está o nosso negócio, brutal. Nossa sala está lotada. Então, muito provavelmente, tem várias pessoas vendo pelo YouTube, porque nossa sala aqui ela já lotou, está tudo automatizado. Então, a gente está vendo que o negócio ele está tomando uma proporção assim gigantesca. Gigantesca. Então, hoje, qual que é o nosso maior benefício? Nós que estamos aqui. É o pré-lançamento. Porque quando for lançado, aí a gente perde esse benefício. Lógico que nós vamos ganhar um novo benefício, né? Nós vamos ver o aplicativo funcionar e a gente vai começar a ganhar dinheiro. Porque, assim, baixou o aplicativo, começaram a usar, começamos a ganhar dinheiro. Porque essa é a lucratividade de qualquer empresa de aplicativo. Só que agora, a nossa estratégia é tornar todo mundo sócio. Nós somos todo mundo sócio. Então, se a gente fizer um trabalho direitinho, nós estamos no mercado bilionário, né? Se a nossa empresa começar a faturar 10 milhões de reais por mês, 10 milhões de reais por mês, 4 milhões e meio é dividido entre a gente. Quem vai determinar quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, é cada um de vocês. Mas a matemática, ela é absurda. Se a gente faturar 100 milhões de reais no ano, 45 milhões de reais foi dividido entre todo mundo aqui. Então, hoje, a gente não precisa fazer uma apresentação motivadora. A gente não precisa ficar provando nada para ninguém. Ah, Fábio Lopes, isso daí é golpe.
Como se dá golpe em alguém sem cobrar nenhum real? Tipo, não tem sentido. Aqui ninguém paga para ver. Você é pago para ver. Não existe, não existe, não existe. É uma coisa assim, sabe? Uma lógica. Então, hoje, o que a gente tem que ter o entendimento é que é uma oportunidade assim, cara, Deus nos abençoou. A verdade é essa. A verdade é essa. É uma oportunidade da gente, todo mundo aqui mudar de vida, mas mudar de uma maneira absurda. Absurda, porque só depende da gente. Porque todo investimento inicial, que é bastante, tá? É bastante. Eu pensei que eram uns 200 mil, mas passa de 350 mil reais do investimento todo, desde setembro até aqui. Por quê? Porque é necessário você montar toda uma estrutura. Mas esse investimento já foi feito. Ninguém tem que investir nenhum real. Agora, a segunda fase de investimento que vai determinar se o negócio vai dar certo e vamos recuperar o que foi investido e começar a ter lucro, é fazer as pessoas aderir. Só que a nossa proposta é irrecusável. Como que o motorista em sã consciência, que entende o nosso negócio, como que ele não vai usar o nosso negócio? Não tem cabimento. Como que um passageiro em sã consciência entende o nosso negócio? Como que ele vai usar outro aplicativo? Não tem cabimento. Como um líder aí de economia compartilhada, e eu estou falando porque vocês conhecem a minha trajetória, muita gente conhece, eu cresci no mercado de economia compartilhada. Antigamente, eu era motoboy, pô. Eu trabalhava numa gráfica de dia e entregava pizza à noite. Eu conheci o marketing de economia compartilhada 10 anos atrás. Foi quando eu bati meu primeiro diamante, foi numa empresa de cosmético. O primeiro diamante foi numa primeira de cosmético. Depois eu fui duplo numa empresa de suplementação. Fui 01 em 2 empresas. Então, o multinível, esse mercado mudou a minha vida. Mudou de verdade. E em todo esse tempo, eu nunca vi, já participei de várias oportunidades muito lucrativas. Eu nunca vi nada parecido. E eu tenho falado porque eu sou amigo de muitos top líderes de mercado, muitos mesmo. Muitos que ficaram milionários, muitos, eu não posso falar nome por questão de ética. Mas em muitas empresas aí, os top 10 são meus amigos, assim, amigo mesmo, de ir na minha casa, de eu ir na casa deles. E para todos eles que eu tenho falado, todos eles têm falado, Fábio Lopes, a gente nunca viu nada assim, cara. Uma coisa tão simples que dá tanto dinheiro. Porque o nosso negócio ele é muito simples, não tem segredo nenhum. Não tem indicação direta, indicação indireta, ativação mensal, binário, nada. Absolutamente nada. Então, realmente, é a maior oportunidade que eu já vi em toda a minha vida. É a maior. E se vocês têm uma oportunidade melhor que essa, por favor, me apresentem, porque é algo que não tem, é inquestionável. O que você pode questionar desse negócio? Tipo o quê? Não tem o que questionar. Não tem o que questionar. É um aplicativo de mobilidade que tem uma ideia que é irrecusável para os motoristas que são donos desse mercado, eles vão ficar usando os outros aplicativos para poder pegar as pessoas dos outros aplicativos e trazer para esse aplicativo, vai dar atenção para o nosso aplicativo, sempre vai atender. Quando não tiver chamada no nosso, vai olhar os outros para poder trazer o passageiro, porque ele vai fidelizar e criar uma renda recorrente a ponto dele alugar o carro dele, não precisar mais ser motorista, ou montar uma frota de carros e colocar um monte de cara cadastrando passageiros para ele também e se aposentar. E aí, essa proposta é uma proposta que todo mundo que entende não fica fora. Tipo, não tem como ficar fora. Então, esse é o nosso negócio. Amanhã a nossa live é especial, por quê? Primeiro, porque ela é gravada, e segundo, que a gente vai ter a presença do nosso fundador, Ed Carlos Rocha. Então, todo mundo está convidado para a live de amanhã, às 21 horas, live de apresentação. Sempre quando o Ed Carlos vem, ele abre para poder responder algumas perguntas, ele traz algumas perguntas, então é muito mais interativo, muito mais legal. Então, eu convido vocês a estarem amanhã na live das 21 horas.